Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos do segundo ano do ensino médio, diurno e noturno. Aqui é o professor Vitor. Estamos iniciando a terceira semana do PET 6. Agora é a segunda parte, as atividades. A primeira parte você vai encontrar no YouTube aí nesse endereço, está sendo mostrado aí. Semana 3, constante de equilíbrio e equilíbrio iônico. Você encontra isso na página 58. Lembrando que esta parte é a parte de exercício. Constante de equilíbrio e equilíbrios iônicos. Já discutimos o que é isso. Questão 1. Universidade Federal do Ceará. A aplicação do princípio de Le Chatelier possibilita o controle da direção e da extensão de uma determinada reação química. Um exemplo é o equilíbrio entre as formas rosa e azul do íon cobalto. Está sendo mostrado que o rosa, em contato com o cloro, origina uma espécie azul, libera água, o ΔH é positivo, o que indica que a reação ocorre nesse sentido endotérmico, e no sentido contrário, para a esquerda, exotérmico. Identifique a alternativa que apresenta uma ação sobre o sistema que favorece a formação da solução azul, cor azul. Então, primeiro aqui, letra A, diminuição da concentração do cloro. Então, a setinha para baixo ali indica diminuição. Então, eu estou tirando, repõe-se. Ao repor fica rosa. Errada a primeira. Letra B, diminuição de temperatura. Então, estou escrevendo ali o sentido endo, aumento de temperatura. O sentido exo, diminuição de temperatura. Se eu quero diminuir a temperatura, sentido exo, como vocês estão vendo aí na setinha. Então vai ficar rosa e não azul. Letra B está errada. Letra C, diluição da solução. O que significa diluição? Aumentar a quantidade de água, a concentração de água. Então olha lá onde está a água à direita. Se aumenta a quantidade de água à direita, o excesso da direita empurra o sistema para o lado contrário, como uma balança. Então a letra C está errada. A letra D é a mesma coisa, a letra C, só com outras palavras. E a letra E é a adição de cloreto de sódio aquoso. O cloreto de sódio, você entende que é cloro, é o que está escrito à esquerda. Aumenta a quantidade de cloro, desloca para o lado azul. Letra E é a nossa questão. Uma aplicação prática disso, eu vou mostrar agora. Vou limpar isso aqui e vocês vão ver melhor. Já ouviu falar do galinho, que indica o tempo? Ele é branquinho no começo. Ele foi colocado no sol, o calor batendo nele vai fornecendo energia. Como a reação é endotérmica, desloca no sentido endotérmico para o lado azul. Olha como é que ele ficou depois de um certo tempo. Se tem água na sua superfície, essa água evapora, faltando água, desloca no sentido do azul. Questão 2, Enem 2017. Diversos produtos naturais podem ser obtidos de plantas por meio do processo de extração. Lapachol é da classe dos naftoquinonas. Sua estrutura apresenta uma hidroxila enólica com pH 6. Dá uma olhadinha no desenho da fórmula dele. Claramente você vê aí o que é uma hidroxila enólica, que permite a esse composto seja isolado da serragem dos IPs por extração com solução aquosa. Extração quer dizer, eu vou colocar então um sistema, vou fazer com que uma solução vá lá e retire, e depois eu sigo com uma filtração simples. Considero que o
pKa é igual a menos log de Ka, e que Ka é a constante ácida da reação de ionização do Lepachol. Qual solução deve ser usada para a extração de Lepachol da serragem do IP com maior eficiência? Então observe lá. Quando disse pKa, já está indicando que o meio é ácido. Nós estamos nos referindo a uma solução ácida. O que significa o pKa? Já falamos isso na teoria. O P significa a potência da base 10. Então, veja só. Se o pKa é igual a 6, esse 6 é o expoente da base 10 do Ka. Como se fosse o pH, que a gente já explicou na teoria. E aí, lembrando que também foi mostrado isso na teoria. Quando o Ka é menor ou na ordem de 10 a menos 5, o ácido é fraco. Estamos mostrando isso aí para vocês perceberem esse detalhe. Então, nós estamos nos referindo a um ácido, e ele é um ácido fraco. E aí a pergunta é, e daí? Essa é a dica principal do exercício. Estamos procurando alguém que reaja com essa substância para que haja uma neutralização, forme uma solução e eu possa extrair por filtração. Então, ácido mais base dá sal e água. Só que essa questão está totalmente deslocada do conteúdo que deveria estar sendo cobrado neste PET. Como eu não vi mais esse assunto, eu vou explicar ele aqui agora. Então, veja só. Na letra A, solução de carbonato de sódio, acontece isso com ele. O carbonato dissocia, forma Na livre, que junta com o que junta com o OH- da água, que a gente já viu que ela também dissocia um pouquinho, e forma uma base forte. E o H- da água, junto com o carbonato, CO3 2-, formando HCO3- ou H2CO3, que são ácidos fracos. Se formou essa base forte, é possível que haja a reação entre a base forte e o ácido fraco. E com isso, nós encontramos alguém que possa formar um sal a partir desse ácido fraco chamado Lepachol. Na letra B está dizendo uma solução tampão de ácido acético pH 4,5. Se é pH 4,5 já é ácido. Menor que 7 vimos na teoria. Mas o que vem a ser uma solução tampão? Então eu mostro para você o que é uma solução tampão. Denomina-se uma solução tampão a solução que praticamente não sofre variação considerável de pH ou pOH. Quando a ela você adiciona pequenas quantidades de ácido forte ou base forte, que é essa base. A gente vai explicar com mais detalhe no futuro isso aqui. Só para a gente responder no momento isso aí. 2 exemplos que não podem ser esquecidos sobre solução tampão: o sangue e a água do mar. A letra B, então, não tem sentido, porque é uma solução ácida. A letra C mostra uma solução neutra. O NaCl, diferente da letra A, em contato com a água, não gera um meio básico ou um meio ácido exclusivamente. Como esse sal é conhecido como um sal neutro, ele não é nem ácido nem básico, então não vai ter como formar a base para reagir com Lepachol. Na letra D, vale a pena discutir um pouquinho para vocês verem. Eu coloquei o sal, dissociei a água também, em H+ e OH-, criei o OH- primeiro. Eu formo, juntando o Na+, com o OH-, uma base forte, mas ao juntar o H da água, o H+ da água, e o SO4 da base, e o SO4 do sal, eu consegui também um ácido forte. Não serve.
Se eu tenho um ácido forte e uma base forte, o meio é neutro. Então a resposta não é a letra D também. E a letra E está falando exclusivamente de um ácido. Então, já falamos que o meio tem que ser básico. Se eu pegar um ácido, o ácido clorídrico, ele já é ácido, então ácido com ácido não se bicam, não se dão bem. Então a resposta não é a letra E. Então nossa resposta só pode ser mesmo a letra A e ponto final. Vamos passar para a próxima questão então. Questão 3. Enem 2016. Após seu desgaste completo, os pneus podem ser queimados para a geração de energia. Entre os gases gerados na combustão completa da borracha vulcanizada, alguns são poluentes e provocam chuva ácida. Para evitar que escapem, esses gases podem ser borbulhados em uma solução aquosa que contém uma substância adequada. Considere as informações das substâncias listadas no quadro abaixo. Beleza. Entre as substâncias listadas no quadro, aquela capaz de remover com mais eficiência os gases poluentes é a... Bom, foi dado no exercício uma dica muito boa. Chuva ácida. Então significa que a substância que eu quero retirar tem caráter ácido. Então, novamente, como na questão anterior, veja que o Enem cobra esse tipo de coisinha que você tem que saber. A reação de ácido com base formando sal. Então eu estou procurando quem? Uma base. Como saber? Aí eu vou olhar para a reação química. H3 ou mais é caráter ácido. OH- é caráter básico. Eu estou atrás de um caráter básico. H+ vem do ácido, a base é o H-. Então, com isso, eu vou eliminar o fenol e o hidrogênio sulfato de potássio. Como nós sabemos, quanto maior o valor da constante de ionização, maior é a força do ácido. Então, eu vou escrever isso aqui para vocês entenderem melhor. Quanto maior o Kb, no caso eu estou atrás do Kb, porque eu quero uma substância básica. Mais forte é a base. Isso a gente viu lá na teoria. Então, como eu quero mais eficiente, qual é maior entre os que sobraram? Qual tem a constante de equilíbrio, olha no quadro à direita, maior? Eliminei os valores menores, fiquei com este marcado de amarelo. O hidrogênio fosfato de potássio. Letra D. Parabéns pra gente, né? Observem como que o Enem cobra as coisas. Esta questão é maravilhosa, mas dá um trabalhinho. Enem 2015. Questão 4. Vários ácidos são utilizados na indústria que descartam seus efluentes em corpos d'água, como rios e lagos, podendo afetar o equilíbrio ambiental. Para neutralizar a acidez do sal carbonato de cálcio, podemos adicionar ao efluente em quantidades apropriadas que produz bicarbonato que neutraliza a água. As equações estão mostradas abaixo aí. Temos então 4 equações. A primeira é a que nós queremos. Com base nos valores das constantes de equilíbrio das reações 2, 3 e 4, qual é o valor numérico da constante de equilíbrio da reação 1? Nós vamos ter que usar a 2, 3 e 4, que tem suas constantes, K1, K2 e K3, para calcular o K da primeira. Eu passei para cá agora a pergunta e separei a primeira para vocês entenderem o que eu quero. Mas, antes de começarmos a fazer o exercício, vou dar algumas dicas que vai fornecer embasamento para vocês resolverem o exercício. Se eu tenho uma reação A formando B, a constante
de equilíbrio é concentração de B sobre concentração de A. Agora, se eu escrever essa equação ao contrário, B virando A constante de equilíbrio é concentração de A vezes sobre a concentração de B. Vou chamar a primeira de K1, a segunda de K2. Qual a relação entre K1 e K2? Observe que eu escrevi um invertido em relação ao outro. Vou dar um exemplo. Suponhamos que a K1 vale 5. Coloquei 10 sobre 2. E a K2 vale, ao contrário, 2 sobre 10, 0,2. Perceba que eu inverti um em relação ao outro. Então, K1 é o inverso do K2. K1 é igual a 1 sobre K2. Segunda dica. Novamente, A virando B. K1 é igual a concentração de B mais sobre a concentração de A. Agora vamos copiá-la de novo. Então, se eu somar ela com ela mesma, eu tenho 2A formando 2B. E a constante K2 é B, a concentração de B ao quadrado sobre A ao quadrado. Qual a relação entre K1 e K2? Aí eu escrevi K2 de forma adequada, colocando o 2 do lado de fora. Eu percebi que do lado de dentro é o mesmo valor do K1. Então, quando eu dobro a equação, o que acontece com a constante? K2 é igual a K1 ao quadrado. Pare o vídeo e observe os detalhes dessa dica e da dica anterior também. Terceira dica. A formando B. Novamente, K1 é a concentração de B sobre a concentração de A. Agora vamos supor que o B da primeira equação vire C. Então, a constante K2 é igual agora a C sobre B. Você consegue perceber a relação entre elas? Se eu somar uma com a outra, eu corto B. Então, eu tenho uma terceira equação, A formando C, que a constante K3 é concentração de C sobre concentração de A. Observe que se eu pegar K1 e multiplicar por K2, eu tenho, vamos lá, concentração de B sobre concentração de A. Esse é o K1. Vezes a concentração de C sobre concentração de B. Matematicamente, eu posso cortar B, que está em cima, com o B que está embaixo. E aí eu tenho K1 vezes K2 igual a concentração de C sobre concentração de A. Mas quem é a concentração de C sobre A? É o K3. Oh, que legal. Conclusão. K3 é o produto de K1 por K2. Então, se eu pegar duas equações e somá-las numa terceira equação, a constante dessa terceira equação é o produto das constantes anteriores. Era isso que eu queria deduzir nessa terceira dica. Então, agora a gente tem 3 dicas muito boas para trabalharmos em cima desse exercício maravilhoso da questão do Enem. Vamos ver o que ele me propõe. Qual o valor numérico da constante da reação 1? Vamos resolver. Eu tenho Ca, CO3 à esquerda. Qual das equações tem Ca, CO3? A terceira. Então, e ele está do lado esquerdo. Maravilha, então eu vou só copiar a equação 3. CaCO3 formando em equilíbrio Ca2 mais CO3 2 menos. Estou copiando a equação 3, como ela está. K2 é igual a 6 vezes 10 a menos 9. Agora olha para a equação 1 de novo. Eu procuro o que agora? Eu procuro o CO2.
A quarta equação tem o CO2 do lado que eu quero. Beleza. E na quantidade que eu quero. Então, vamos copiar a equação 4. CO2 mais água. Deu um espacinho bom aqui para caber as duas no mesmo espaço da anterior. Em equilíbrio, formando H+, mais HCO3 menos. K3 igual a 2,5 vezes 10 a menos 7. Beleza. Agora eu quero água. A água já foi mostrada na equação 4. Então, ao colocar o CO2, eu coloquei também a água. Beleza, então significa que eu já matei 2 de uma vez só. Agora, o que está faltando? Olha para a equação 1. O nosso foco tem sempre na equação 1. Ca2+. Ca2+ está na equação 3. Eu já usei também. Então, beleza, ele está do lado direito como eu quero. Então, não preciso me preocupar com ele agora. Agora eu tenho 2 HCO3. Mas eu também já usei o HCO3 na quarta. Mas tem HCO3 na 2, que eu ainda não usei. Eu só peguei um HCO3. Então, a dica boa. Eu vou buscar o outro HCO3 na equação 2. Só que ela está do lado esquerdo. E eu quero, na equação original, a 1, eu quero do lado direito. Então, vou ter que pegar essa equação e invertê-la. E nós vimos numa dica o que acontece quando a gente inverte a equação. A virou B, era uma constante. B virou A, uma outra constante. Volta lá na dica 1 e verifica o que acontece com a constante quando você inverte. Então, eu vou inverter e vamos ver o que acontece com essa nova constante. Lendo de trás para frente, H+, olha para a direita da equação, mais CO3 2-, em equilíbrio, agora vamos olhar o lado esquerdo dela, HCO3 menos. Então, ela foi copiada ao contrário. Agora, eu não posso ir lá e copiar aquele número, porque aquele número é da equação direta, eu que copiei ela inversa. Então, eu vou chamar de K4, não de K1. K4 é igual. Qual é a relação? Volto na primeira dica. Como eu escrevi a equação ao contrário, eu inverto a constante. Vou escrever a dica para vocês lembrarem aqui. K2 é inverso do K1. Então, sendo isso verdade, K4, que eu já usei o K2 e o K3, né, é igual a 1 sobre o K1. Isso vai dar 1 sobre 3 vezes 10 a menos 11. Pois acreditem, como a gente acompanhou todas as substâncias da equação 1, a gente copiou, então, ao somar tudo, eu tenho a equação que eu quero. Eu coloquei a setinha voltando para indicar que a 2 foi invertida. Vamos somar todas. E o que estiver repetindo, a gente vai cortar. Cortamos o H+, que estava à direita, com o da esquerda. A equação 4 com a equação 2. Cortamos o CO2 menos, CO3 2- da esquerda com a da direita. A equação 3 e 2. Tem mais alguma coisa para ser cortada? Não.
O HCO3 2- não será cortado, vai ser somado, que está do mesmo lado da equação. CaCO3 mais CO2 mais água, o que sobrou do lado esquerdo. E do lado direito, esse de azul, o Ca2+, e o HCO3- duas vezes. 1 mais 1, 2, HCO3. Observe que o que eu encontrei é exatamente a equação que eu queria, que é a equação 1. Então nós manipulamos as 3 equações finais e elas geraram para mim a equação que eu queria, que era a 1. Esse é o princípio da lei de Hess. Com isso, como achar a constante de equilíbrio desta equação que eu acabei de encontrar? Vou chamar de K5. Vamos lembrar agora a última dica que eu dei. Se A vira B e B vira C, formando a equação A vira C, K1 é a primeira, K2 é a segunda, K3 é a terceira. K3 é o produto de K1 por K2. Demos essa dica aí antes de começar esse exercício. Se não entendeu, volte lá e reveja essa dica até você entender. Então, assim, K5 é igual a K2 vezes K3 vezes K4. Porque eu somei uma a uma. Então, somamos as equações e multiplicamos as constantes. K5, então, será o produto desses valores. 6 vezes 10 a menos 9, que multiplica 2,5 vezes 10 a menos 7, que multiplica 1 dividido por 3 vezes 10 a menos 11. Seis dividido por 3, 2. 2 vezes 2,5, 5. K5, então, será 5 vezes 10. Juntei os dois primeiros. Menos 9, menos 7, menos 16. Dividido embaixo, né? 10 a menos 11. A matemática diz que você deve conservar a base e subtrair os expoentes. Quando está dividindo. Quando está multiplicando, você soma. Eu somei. Na primeira parte. 5 vezes 10 a menos 16 menos 11. Menos vezes menos é igual a mais. K5 é igual a 5 vezes 10 a menos 16 mais 11, o que vai dar menos 5. Achamos a constante de equilíbrio para essa questão. Muito trabalhosa. Para uma questão do Enem dá muito trabalho isso, mas cobre todo o nosso conteúdo lógico. Com isso a gente pode voltar aqui na letra B e marcar a resposta. Questão 2015 do Enem. Muito boa essa questão. Questão 5. Considere volumes iguais de uma solução 0,1 mol por cada litro de ácidos listados a seguir por 1, 2, 3 e 4 e seus respectivos Ks. Então aí estou mostrando 1, 2, 3, 4 e os Ks. Se falou que é Ka, se tem Ka, você já pode concluir que está se referindo a ácidos fracos. Podemos concluir que quanto maior o Ka, maior é a força ácida, maior é a força do ácido. Isso implica dizer que se ele é mais forte, este ácido é mais ionizado, ou seja, ele libera mais íons H+.
maior concentração de H+. Se a concentração de H+ é maior, o pH é menor. Lembra disso. Um ácido HA libera H+, mais A-. Mais forte, maior concentração de H+. Tudo isso para chegarmos na pergunta da questão. Então, como será a concentração de H+? Opções para responder. Maior na solução 4. Observe na solução 4, a potência 10, de base 10, é a de maior valor. 10 a menos 1 é maior que 10 a menos 2, que é maior que 10 a menos 3, que é maior que 10 a menos 5. Então, sendo esse valor maior, o maior Ka indica o mais forte ácido entre eles, apesar de todos serem fracos. Então, a nossa resposta realmente é a letra A. Na letra B, você vê, falou maior na solução do ácido 1. O ácido 1 é o menor Ka que temos. Então, é o contrário. O mais fraco ácido é o ácido etanóico e o mais forte é o ácido tricloracético. A letra C, a mesma na solução 2 e 3. Não, porque não são Ks iguais. A letra D fala que todos são iguais, os Ks são diferentes. E a letra E, menor na solução 4, quando na verdade é maior. Entra em contradição com a letra A. Então, todos estão errados agora. Bom, chegamos no final do nosso material. Convido vocês para fazerem a última aula, a aula 4 do PET 6. Essa aula foi mais extensa um pouquinho. A próxima aula vai ser bem mais rápida. Eu convido então vocês a continuarem comigo. Está quase terminando, só falta mais o PET 7 e depois tem um avaliativo e ponto final. E estamos todos aprovados, se o governo quiser e vocês quiserem. Então, obrigado a todos que assistiram até agora e vamos embora. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para todos vocês. Valeu!